E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive. A gente vai navegar por um tema que mexe com todo mundo, né? A tristeza. Quem nunca? E como a gente encontra alívio, consolo nesses momentos difíceis. E a inspiração de hoje vem lá da revista Cooperação, sabe? Aquela revista para adolescentes que trouxe uma pergunta super interessante na lição 6. Consolador ou consolar a dor? Nossa, que tema, hein? Acho que todo mundo se identifica, né? Em algum momento a gente se depara com a tristeza, como a Bíblia diz lá em João, capítulo 16, versículo 33, que no mundo teremos aflições. A gente sabe que a alegria plena, completa, a gente só vai ter lá no céu. É verdade. Mas enquanto a gente tá aqui na Terra. E é aí que é a coisa muito interessante. É. O texto da cooperação destaca a importância de estarmos juntos, sabe? Como corpo de Cristo, como igreja. Como irmãos na fé. Exatamente. Para que a gente possa se apoiar mutuamente, dar suporte um para o outro quando as coisas ficam difíceis, né? É, a gente precisa um do outro, né? Total, esse apoio que faz toda a diferença. Sem dúvida. E a nossa missão hoje é dar um zoom, mergulhar em duas ideias principais que a lição aborda. Primeiro, entender como o Espírito Santo atua de maneira única como nosso consolador. E segundo, como nós, como cristãos, podemos ser instrumentos de consolo uns para os outros. É isso aí. Então, se você já se sentiu para baixo, triste ou conhece alguém que está passando por isso, fica ligado, porque o que a gente vai conversar aqui pode te dar uma nova perspectiva, uma luz no fim do túnel. Quem sabe a gente consegue até tornar esses momentos de aperto um pouco mais leves, tanto para você quanto para quem está ao seu lado, né? É isso aí. Então, bora lá destrinchar esses termos. Consolador e consolar a dor. O que será que significam? Vamos começar pelo consolador. A revista explica de forma simples. É aquela pessoa que consola, né? Mas será que é só isso? Tem mais coisa por trás dessa palavra? Acho que vai além, né? Porque o consolador é aquele que te defende quando você está sendo atacado, te dá a mão quando você tropeça, te guia quando você se sente perdido. É aquele que te dá segurança, sabe? Naquele momento de crise. E te dá um bom conselho quando você precisa de uma palavra amiga. E o mais legal é que essa ideia de consolador também se aplica ao Espírito Santo. Sim. E a gente não pode esquecer da promessa de Jesus lá em João, capítulo 14, versículo 16. Ele disse que ia pedir ao Pai para enviar outro consolador que ficaria conosco para sempre, mesmo depois que ele voltasse para o Pai. É verdade. E aí a gente chega no outro termo, consolar a dor. A revista explica que o verbo consolar é aliviar a angústia, o sofrimento, a dor na alma. É como trazer um alívio, um conforto no meio da luta. E a dor, nesse contexto, não se refere apenas à dor física, mas também à dor emocional, à tristeza profunda, o luto, a compaixão que sentimos pelo sofrimento do outro. Exato. Consolar a dor é buscar alívio para o nosso próprio sofrimento e também se importar com a dor do outro, buscando amenizá-la. E a revista Cooperação destaca o nosso papel como cristãos nesse processo. A gente pode usar a verdade da palavra de Deus, a oração, a nossa presença e até gestos simples para levar consolo para quem está quase perdendo a esperança. É verdade. E a revista faz umas perguntas pra gente refletir, né? Qual foi a última vez que você ajudou alguém que estava muito triste? O que você fez? Vale a pena a gente pensar sobre isso, né? Como temos agido em relação à dor do nosso próximo. Boa pergunta. É um bom momento para uma autoanálise sincera. Mas continuando, a lição apresenta Jesus como o maior exemplo de consolador. Ah, com certeza. Ninguém melhor que ele para nos ensinar sobre consolo. E a gente vê isso confirmado em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Paulo nos lembra que Deus é o Pai de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos dele, possamos consolar os que estão passando por qualquer dificuldade. É como um ciclo, né? Totalmente. E os evangelhos estão cheios de exemplos de como Jesus colocava isso em prática. Ele não apenas sentia compaixão pelas pessoas que sofriam, mas ele agia para trazer alívio e consolo. Não era só estar presente ou chorar junto, embora essas atitudes também sejam importantes. Claro. Mas ele ia além. Sim, ele ia além. Como a lição bem coloca, consolar envolve uma atitude proativa, um esforço para restaurar a alegria de quem está dominado pela tristeza. E a cooperação nos convida para a megratitude. Eles nos incentivam a identificar alguém na nossa igreja, na nossa comunidade, que esteja passando por um momento difícil e se oferecer para ser um apoio, um ombro amigo, alguém que possa confortar essa dor. É pensar em algo prático que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa a superar essa fase. É colocar a mão na massa, né? É isso aí. Mas agora, falando do Consolador com o SAR maiúsculo, o Espírito Santo, que é fundamental nessa conversa sobre consolar e ser consolado, a lição se refere a ele como o do Consolador. Sim. Porque essa distinção É importante a gente entender isso. O Espírito Santo tem um papel essencial na vida de todo cristão. Ele não é uma visita passageira, sabe? Ele habita permanentemente em nós.
É uma presença constante. É aquele outro que Jesus prometeu, que ficaria conosco até a sua volta. O Consolador enviado para nos ajudar em tudo, que nos ama incondicionalmente, que nos escuta sempre e nos guia para os ensinamentos de Jesus, nos lembrando de agir com compaixão, cuidado e intercedendo uns pelos outros. E para fixar bem alguns pontos sobre a atuação do Espírito Santo como Consolador, a revista traz um quiz de verdadeiro ou falso. Vamos repassar rapidinho para internalizarmos essas verdades. A primeira afirmação é: o Consolador só está em alguns crentes. E a resposta é: Falsa. Ele está em todos os que creem. a segunda. Quando eu recebo a Jesus, automaticamente recebo o Espírito. Verdadeira. É um pacote completo. A terceira. O Consolador tem como missão glorificar a Jesus e recordar seus ensinamentos. Verdadeira também. O foco é sempre Cristo. A quarta. O Espírito Santo convence do pecado. Verdadeira. Ele nos mostra onde precisamos melhorar, né? Exatamente. E a última. O Consolador convence do pecado, da justiça e do juízo. Também verdadeira. Ele nos ajuda a entender a profundidade do plano de Deus. Então fica claro que todo aquele que aceita Jesus como Salvador recebe o Espírito Santo como Consolador. Não tem essa de crente meia boca sem a presença do Espírito. E a lição ainda lembra da exortação de Paulo aos Efésios para serem cheios do Espírito Santo, citando Atos, capítulo 2, versículo 18. É importante lembrar que a mensagem principal de Paulo em Efésios, capítulo 5, versículo 18, é a mesma. Essa é uma ordem para todos nós. É isso aí. Deus quer que a gente viva tudo o que preparou para nós e que a igreja seja fortalecida pela presença do Espírito Santo. A cooperação até menciona exemplos de pessoas como Barnabé, Estevão e Paulo, que eram conhecidos por serem cheios do Espírito. E a gente não pode ignorar a voz do Espírito Santo em nós. É ele que nos guia para imitarmos a Jesus. Isso inclui consolar quem está sofrendo. A forma como o Espírito Santo age em nós, junto com a nossa disposição de ouvi-lo e obedecer à sua direção, nos molda para ter atitudes cada vez mais parecidas com as de Cristo, incluindo a compaixão e o desejo de confortar o próximo. Chegamos então na mega decisão, os dois aprendizados principais que a gente tira dessa conversa sobre a lição da cooperação. O primeiro é que ter o Espírito Santo, o nosso Consolador, é uma certeza, uma promessa para todos que aceitam Jesus. Então, nos momentos de dor e angústia, a gente nunca está sozinho. Jesus prometeu esse outro Consolador depois de voltar para o céu, o que significa que o consolo está sempre disponível para nós. E a gente também pode ser um canal desse consolo através do Espírito Santo agindo em nós. E a segunda conclusão é que nós, como cristãos, precisamos estar atentos a essa ação do Espírito Santo em nós. Para que as pessoas ao nosso redor experimentem o amor de Jesus de forma genuína, a gente precisa ter um desejo sincero de não apenas sentir pena, mas de fazer a diferença na hora de consolar. Levar um alívio real e trazer alegria que glorifica a Cristo. É sobre sermos agente de transformação, né? Exato. Bom, e pra gente finalizar esse mergulho profundo, eu deixo uma última pergunta pra você levar pra casa e continuar refletindo. Se a gente tem essa promessa do Espírito Santo como nosso Consolador, e esse chamado pra consolar uns aos outros, como uma maior sensibilidade à voz do Espírito pode transformar a forma como você oferece apoio para quem está enfrentando dificuldades. Fica essa reflexão e até o nosso próximo mergulho. Até a próxima. Tchau, tchau.